Saudações a todos, sejam todos bem-vindos ao Centro Espírita Nosso Lar, Casas André Luiz, essa casa de fraternidade, de amor e de caridade que nos propicia esses minutos que possamos refletir a respeito dos ensinamentos de Jesus e da doutrina espírita, transformando assim as nossas atitudes, a nossa vida definitivamente no caminho que o nosso Mestre gostaria de nos ver a todos, sendo felizes. E neste momento em que nós damos início a mais uma reunião espiritual, vamos, de onde estivermos, nos colocando de maneira confortável, tranquila, com a respiração profunda, para que possamos nos acalmar a nossa ansiedade, os nossos pensamentos, para podermos fazer a prece que nos conectará com os irmãos da espiritualidade superior. Jesus, nosso grande irmão, nosso mestre, nosso guia, nosso modelo, esteja durante esses minutos em que estaremos aqui falando sobre a tua mensagem, mais próximo de nós, nos envolvendo com os teus pensamentos, com a tua bondade, com o teu amor. Transforma, Senhor, a nossa forma de ver a vida, de encarar as coisas, sendo cada vez mais otimistas e esperançosos, porque a mensagem de Deus é sempre para o nosso bem, e assim nós só devemos aprender essas lições e vivenciar esse amor e essa misericórdia que estamos recebendo aqui. Aos mensageiros celestes que vos acompanham e trabalham junto contigo, nossas cordiais saudações e agradecimento por estarem conosco. E que assim permaneçam, nos facilitando a compreensão dos ensinamentos e a nossa prática do nosso dia a dia. Que assim seja, graças a Deus. E para começarmos o nosso estudo de hoje, é importante sempre, depois da prece, esse momento em que ficamos aqui bastante atentos para percebermos de onde os assuntos que nós vamos falar vão afetar diretamente a nossa vida. Onde estão esses conhecimentos que até então eu não dei atenção de forma profunda e que ainda não consegui colocar em prática? Por que é que ainda sinto tanta desesperança, tanto medo, tanta desconfiança? E precisamos, todos nós, constantemente, voltarmos os nossos olhos, os nossos ouvidos e principalmente os nossos pensamentos para compreender melhor essas lições que vêm do mundo espiritual superior e esclarecem as coisas da vida. Compreendendo assim, nós podemos mudar a forma que enxergamos o mundo hoje, somente pelo espectro material, e vamos começar a nos percebermos como seres além da matéria, como alguém que está aqui no momento de experiência para poder crescer e evoluir, e não alguém sujeito aos desejos, às compulsividades, às influências que essas sensações todas exercem sobre nós, que nos deixam com raiva, revoltados, ou tristes e magoados de forma exagerada e não nos permite caminhar e sermos felizes, que é a nossa verdadeira destinação. O tema de hoje está no Livro dos Espíritos, mas ele foi colocado com um direcionamento bem focado a respeito de castigo ou consequências. Lá na segunda parte do Livro dos Espíritos, que fala da nossa relação com o mundo espiritual, quando nós desencarnamos, quando reencarnamos, o que vivenciamos lá no mundo espiritual, e vai falar especificamente dos momentos e das escolhas que fazemos
para as nossas novas encarnações. E quando eu me deparei logo de início com esse tema, castigo ou consequências, eu já me lembrei de quando era adolescente, uma certa vez, tive uma discussão feia em casa. E então eu saí rápido, xingando, gritando, esbravejando. Mas no momento em que eu fui fazer aquele movimento de mostrar toda a minha agressividade da adolescência, de bater a porta, esqueci os dedos entre os batentes, né? E foi aquela pancada, mas eu não podia gritar, porque eu estava com raiva, né? Eu não ia ceder esse gosto para os meus pais. Mas na hora eu percebi o olhar da minha mãe quando ela olhou para mim, né? Deus castiga. Fez, tomou. Ela não disse, mas com os olhos ela falou. E nós todos crescemos um pouco com essa noção de que nós estamos sujeitos a um Deus que, se nós não o agradamos, ele nos castiga. E isso fica conosco gravado lá na memória, no nosso subconsciente, e todas as vezes que nos acontece alguma coisa, nós pensamos que estamos sendo castigados. Não é muito difícil nós ouvirmos a expressão, nossa, acho que eu joguei pedra na cruz, né, para estar passando por isso. E sempre nós associamos algo que está nos acontecendo a um castigo que podemos estar recebendo. Essa concepção, se nós formos olhar a história da sociedade, das civilizações, os primeiros povos, os primeiros seres que começaram a viver em sociedade, faziam certas práticas, certos rituais, até mesmo com prática de sacrifícios de animais, ou entregando as suas plantações para Deus, para que Deus desse prosperidade para aquele povo, para que as chuvas caíssem, mas não castigassem, a ponto de se perderem as colheitas, os animais no pasto, as tempestades, os furacões, seriam formas de Deus expressar a sua indignação para o comportamento daquela civilização, castigando assim toda uma sociedade. E esse pensamento levava a crer essa sociedade, e essa sociedade éramos nós também no passado, de que se eu fizesse algo que agradasse a Deus, ele seria bom comigo. E se eu fizesse algo que desagradasse a Deus, ele me puniria, me castigaria. Tanto é que a maioria das histórias que nós vemos no Antigo Testamento estão ligadas a civilizações, povos, grupos de pessoas que temem a Deus. Que temem a Deus. De onde viria uma concepção assim? De que nós deveríamos ter o temor a Deus e de que nós deveríamos ser castigados. A cultura ocidental acredita que Deus, quando está escrito que nos fez a sua imagem e semelhança, nos fez completamente perfeitos. Nos fez completamente perfeitos. Se Deus nos fez perfeitos, eu não posso errar. Se eu erro, eu sou castigado, porque eu não deveria errar. E o que acontece lá no Jardim do Éden, lá no paraíso? Deus proibiu que se comesse do fruto daquela árvore, mas foram e comeram. E o que aconteceu? Foram castigados. Cometi um pecado. E esse pecado me trouxe uma punição. A mulher terá parto com dor, o homem terá que trabalhar para poder ter o sustento. Porque lá era tudo de graça, era tudo o paraíso, tudo lhes era ofertado, não precisariam de trabalhar, não precisariam de nenhum inconveniente para poder ter o alimento, o sustento do corpo.
mas cometeram o pecado e foram castigados. Veja, como que se institui agora que eu cometo pecados, eu me distancio de Deus, da minha perfeição. E a única forma de eu voltar o meu caminho é por meio da igreja. E aí vem a máxima, fora da igreja não há salvação. Se eu estiver fora da igreja, eu não tenho salvação, eu não retorno para Deus. E assim foi a compreensão, principalmente fundamentada nas histórias do Antigo Testamento. O que não está sendo considerado até então é a vinda de Jesus. Porque Jesus não se coloca dessa maneira. Jesus demonstra Deus para nós como um Pai de amor e de misericórdia. Sabe dos nossos erros, sabe da nossa ignorância, do nosso desconhecimento com aquilo que estamos fazendo. E pecamos. Mas o nosso pecado, os nossos erros, têm consequências. Tem consequências. E as consequências é onde Jesus nos ajuda a nos fortalecer e seguir novamente o caminho do bem. Depois de Jesus, vem o Espiritismo, para dizer e explicar as lições de Jesus. Os espíritos superiores, que fizeram parte da composição da nossa codificação espírita, do Livro dos Espíritos, do Livro dos Médiuns, do Evangelho segundo o Espiritismo, do Céu e Inferno, da Gênese, nos explicaram que Deus nos criou, mas nos criou simples e ignorantes, desprovido de complexidade mental, de inteligência, simples e totalmente desconhecedores das coisas. Nas nossas primeiras encarnações, fomos tendo experiência e sendo induzidos e levados pelos desejos, pela necessidade, pela vontade, a cometermos esse ou aquele ato para podermos manter a nossa sobrevivência. Disputas de terra pelo alimento, pela proteção, mas também em muitas dessas decisões que tomamos lá no passado, quando ainda éramos simples e ignorantes, nós nos excedemos. Nos excedemos nas nossas necessidades pela ganância. E tivemos a oportunidade de vivenciar as consequências da nossa ganância, as consequências dos nossos atos. Deus, Jesus, o Espiritismo, nos compreende como sendo seres que foram criados simples e ignorantes e que estamos caminhando num processo evolutivo. Estamos aprendendo a nos comportar enquanto seres humanos individuais e também em coletividade, em sociedade, respeitando aqueles que convivem conosco, aprendendo a amar uns aos outros, aprendendo a absorver o que os outros também podem me influenciar positivamente. Mas estamos num caminho. E nesse caminho, nós falhamos muitas vezes. Nós sentimos raiva, inveja, e nos sentimos prejudicados, injustiçados muitas vezes nesse processo de relação com o ser humano, mas estamos caminhando, aprendendo. E veja como a visão muda quando eu começo a ter esse olhar do ponto de vista do espírito que somos, e não de seres que foram feitos perfeitos, mas que tendemos à perfeição. É assim que nós compreendemos as palavras que fomos feitos à imagem, à semelhança de Deus. Temos uma centelha divina do Criador, a sermos muito melhores do que somos. Mas esse processo, ele é um processo
de aprendizado, de prática, não de teoria. Não adianta nós estudarmos todos os livros da codificação se nós não começarmos a praticar, exercitar a nossa diretriz básica da vida, que é aprendermos a amar. Amar a nós mesmos e amar ao próximo como a nós mesmos. Amar ao próximo como a si mesmo. Essa é a máxima do cristianismo. Amar ao próximo como a si mesmo. Fazer ao outro o que gostaria que vos fizessem. E eu estou aprendendo, primeiro, aquilo que eu gostaria que me fizesse, porque eu ainda faço muitas coisas que me prejudicam. Eu mesmo. Não preciso que ninguém faça isso. Eu me extrapolo na alimentação, eu me extrapolo nas emoções, nos meus relacionamentos, eu abuso da posse, eu abuso do egoísmo, do direito de querer só para mim e deixo que a ganância tome conta. Eu cometo esses excessos ainda. Quem dirá como posso ainda aprender a amar o próximo se eu ainda não aprendi a me amar da forma correta? Nós estamos nesse processo. E nesse processo, me digam, quem é que não erra? Não existe, só se eu não fizer nada. Eu gosto muito de um exemplo, que é da cozinheira que faz bolos. O confeiteiro, a confeiteira. Os primeiros bolos que ele fez foram um desastre. Eu tive essa experiência na minha casa. Os primeiros você tem que comer para dizer assim, olha, você está num caminho bom. Mas aquele negócio meio esquisito, todo disforme. Mas na medida que foram fazendo, mais um e outro, foram melhorando e hoje é uma maravilha. Mas errou bastante. E aí eu pergunto, se um dia eu tiver que fazer uma festa de aniversário e comprar esse bolo da pessoa que já errou, mas já fez vários e hoje aprendeu, ou se essa pessoa tiver que comprar de mim, eu garanto para a pessoa, eu nunca errei um bolo, porque também nunca fiz nenhum. Então é muito fácil. Todas as pessoas que vão tentar viver, que vão tentar aprender com a vida, que vão aprender a se relacionar, vão errar. Vão se exceder em algum momento ou vão faltar em outro, porque eu estou nesse processo de aprendizado. E teria sentido nós sermos castigados por erro que cometemos quando nós estamos aprendendo? Minha avó contava uma história de uma moça que ela trabalhou na casa dela. E essa moça, né, tinha uma menina, uma filha de 12 anos. E ela trabalhava lá com a minha avó. A menina não sabia ler e não sabia escrever, com 12 anos de idade. E a mãe dela ficava muito brava com ela. Assim, onde já se viu uma menina com 12 anos de idade, que não sabe ler, não sabe escrever, ela é burra, ela não aprende. E a minha avó ficou chocada, né, com aquele ato. E começou a ensinar, a alfabetizar, da maneira que ela podia, da maneira que ela sabia. Mas a criança, semana após semana que ia lá, começou a aprender. E aprendeu a ler. Veja, se a mãe continuasse castigando a criança por não ter conhecimento, ela iria aprender? Jamais. E Deus é Pai. Jamais nos castigaria em qualquer momento que seja. Não é possível hoje, com todo o conhecimento que temos, imaginarmos um Deus que comanda um universo inteiro e nós, simples criaturas, Ele perder o seu tempo nos castigando, mas sim nos ensinando. Deixou à disposição o conhecimento das leis que regem o universo.
das leis divinas. Lei de adoração, lei de trabalho, lei de sociedade, de conservação, de destruição, lei de reprodução, lei de liberdade, lei de igualdade, lei de justiça, amor e caridade. Essas são as leis que regem o universo, e é assim que Deus comanda toda a sua criação. Quando nós percebemos a influência dessas leis na nossa vida, nós passamos a adotar comportamentos que nos levem em direção àquilo que nos deixa feliz. Não como uma imposição divina, mas como um aprendizado, porque funcionam como se fossem as margens de um rio, que nós estamos navegando. Nós estamos nesse grande rio da vida. Todas as vezes que eu estiver no rio e encostar na margem, eu bato na margem e ele me manda de volta. O que é encostar na margem? É eu errar. E o que acontece quando eu bato na margem? Machuca, traz a dor. O sofrimento não é um castigo de Deus, é um alerta para que agora eu comece a corrigir um comportamento que me levou até a margem, me tirou do meu foco, do leito do rio da minha vida. Esse é o entendimento correto sobre castigo ou consequências. Todas as vezes, todas as oportunidades que temos de vivenciarmos alguma dor, seja ela qual for, é o momento da nossa interiorização do pensamento, reflexão, meditação. O que pode ter me levado a isso? O que é no meu comportamento que está me levando a sofrer, a ter dificuldade no relacionamento, na família? Quais são os comportamentos? É de mim, é do outro? O que eu posso fazer para melhorar? Ou será que o melhor momento é esperar? Esse é o entendimento de quando nós saímos da vivência somente do mundo material e vamos para a compreensão de que nós somos espíritos, numa grande e imensa jornada, uma jornada infinita, porque nós não morremos jamais. As encarnações e desencarnações são períodos em momentos diferentes, estágios e dimensões, onde eu posso ver a minha vida por completo e começar a traçar o caminho, mas agora com a visão ampla, a visão da alma, a visão do Espírito. E para tanto nós temos Jesus e temos a doutrina espírita. Que esses bons espíritos que nos envolvem, que nos amparam hoje, aqui, agora e durante todo o tempo, possam ter mais fácil acesso aos nossos pensamentos e nos influenciar de forma positiva, para que definitivamente possamos angariar maiores recursos para trabalhar a nossa vida e trazendo a consequência da felicidade. Muito bem. Na próxima semana, nós teremos o estudo Repensando Atitudes, uma pesquisa livre que o expositor fará para poder trazer o tema. E depois desses minutos que nós tivemos aqui de reflexão e de estudo, nós vamos fazer as nossas vibrações, que é doar amor, esperança, saúde, equilíbrio para as pessoas que nós vamos mentalizar agora e colocar essas energias à disposição dos médicos espirituais que levam até aqueles que mais necessitam. Senhor Jesus, amigos espirituais, nós deixamos agora em Tuas mãos os nossos sentimentos, os nossos desejos de cura, as energias mais puras que temos no universo, que possam ser utilizadas
sobre aqueles que estão nos hospitais, na espera da cura do seu corpo, da recuperação da sua saúde, Senhor. Alivia, cura, transforma, para que eles possam retornar às suas famílias o quanto antes. Se não for possível a cura hoje, Senhor, que ao menos eles não sintam dores, que ao menos eles não sofram, e que possam sentir esse abraço fraterno que estamos mandando agora. Vibremos por todos os espíritos que recentemente desencarnaram, em angústia, em desespero, com falta de compreensão. Que eles possam sentir também neste instante a nossa compaixão por tudo que passaram. O nosso abraço de esperança e confiança, de que podem perceber a partir de agora todos aqueles amigos, parentes que já estão no plano espiritual e estão à disposição para recebê-los e abraçá-los com tanta saudade, e que podem auxiliar na compreensão do que aconteceu nessa vida. Vibremos por todo o nosso planeta, pelos médicos, pelos enfermeiros, pelos cientistas, por aqueles que, por suas mãos, podem trazer a solução desses problemas. Que essa inspiração seja constante e que os nossos pensamentos estejam o tempo todo focados exatamente nisso, na cura, na recuperação. E assim, Senhor, por tudo que recebemos em oportunidade, em luz, em amor, em equilíbrio, somos gratos por todo o empenho do plano espiritual maior em proporcionar todos esses benefícios. Obrigado por podermos estar aqui, Senhor. Obrigado por nossas famílias. Obrigado pela oportunidade da reencarnação, pela oportunidade de mudarmos o direcionamento da nossa vida. E nos dai força de continuar sempre no caminho do progresso e da evolução. Que assim seja, graças a Deus.